O tema da mensagem nessa noite é buscando ser aprovado em Cristo. 2 Coríntios 13, versículo 5. Amém? Buscando ser aprovado em Cristo. 2 Coríntios 13, versículo 5. Aleluia! Amém, irmão? Se você achou, diga amém. Amém. Só versículo 5, vamos lá. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é, já estáis reprovados. Mais uma vez vamos ler. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é, já estáis reprovados. Curva sua cabeça, feche os olhos, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Santo Deus poderoso, Pai, muito obrigado pela liberdade que nós temos aqui de louvar. Nossos irmãos, Senhor, da Coreia do Norte não podem fazer isso livremente, mas fazem em liberdade de espírito. Nossos irmãos da China, em países muçulmanos, não podem fazer isso, mas no seu coração fazem liberdade de espírito. Que nós possamos usar a liberdade física que nós temos no nosso país e a liberdade do espírito que está dentro de nós para te servir em espírito e verdade. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações em nome de Jesus, porque precisamos ouvir a tua voz. Só a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se assente, por favor. Queridos, Paulo fala na sua segunda carta. Eles dizem teologicamente que provavelmente essa foi a terceira carta, foi a segunda, se você ler no capítulo, versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 3, vai dizer assim: é a terceira vez que escreve, mas ele exorta a igreja sobre alguns pecados que havia na igreja de Corinto. E no versículo 5 ele chama a nossa atenção a algo, dizendo assim: examine a você mesmo. Examine a vocês mesmos se vocês estão, de fato, sendo aprovados em Cristo, ou se vocês estão reprovados. Paulo convida a igreja de Corinto para fazer uma autoanálise. Eu costumo dizer que todos nós precisamos fazer análise. Precisamos ser analisados e precisamos analisar pessoas. Na verdade, nós analisamos todo mundo, né? Se a roupa do pastor está a critério, se a sandália está combinando com a calça, se o cabelo da irmã, o penteado está despenteado, se está combinando o vestido com o cinto, né? Então, nós fazemos análise o tempo todo de comportamento de pessoas, de atitudes que são reprovadas biblicamente. Mas o apóstolo Paulo ainda nos chama a viver isso. Só que ele fala sobre um auto-examinar, uma autoanálise. Examine você mesmo. Como é que você está? Será que eu e você estamos aprovados em Cristo? Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas veem, não é o rótulo. Vocês estão me vendo agora porque é pastor, porque você falou que ele é pastor. Pastor Fulano é pastor porque o pastor Marcos disse que ele é pastor e consagrou ele. Não é o que vocês estão vendo, mas o que de fato Deus está vendo em nós. O que é esse autoanálise? Vamos chamar para um confronto diário, dizer assim: como é que verdadeiramente eu estou em Cristo Jesus? Como é que eu tenho andado, trilhado a minha vida em Jesus? Como é que tem sido o meu comportamento dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu cônjuge, no meu casamento? Será que eu passo mais tempo com Deus do que com Cristo? Ou será que eu passo mais tempo com Deus ou mais tempo com a rede social sem Cristo? Será que eu passo mais tempo com meu marido do que vendo coisas que não é para ver? O que eu tenho feito dia após dia? Quando Paulo convida a igreja a fazer essa autoanálise, essa autobusca interior, o que é que você está vendo? Olhe para dentro de você agora. O que é que você está vendo? Quando eu falo assim, João, Maria, Joana, Marcos, Júlio, Paula, Pança, Felipe, o que é que você está vendo? Mas é para você ver nele, eu ver em mim, você vê em você mesmo. Examine a vós mesmos, examinai-vos a vós mesmos, se realmente vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos, se vocês estão aprovados ou reprovados. Provem, experimentem para saber se realmente o que você tem feito agrada a Deus ou não. Se o seu comportamento é para mim, se o seu comportamento vem de Deus ou não, se a sua postura vem de Deus ou não, se o que você faz, o que você fala tem a ver com Cristo ou não. Olhe para você mesmo. Você consegue fazer essa análise? Será que a minha fala, o meu jeito de ser, de tratar os outros, de olhar o mundo é de Cristo ou não? O que eu escolho, aquilo que eu trago para minha casa tem a ver com Deus ou não tem a ver com Deus? É isso que Paulo
Paulo nos chama para fazer, irmãos, essa reflexão. Ele nos chama, irmãos, para fazermos essa reflexão interior e espiritual. Como é que você tem andado? O que você tem visto? O que você passa fazendo durante todo o dia? Olha aqui. Quanto tempo você vai? Sabe quando eu diminui meu tempo no celular? Eu tenho um relatório e ele diz para você quanto tempo você passou usando ele durante o dia. E chegou um dia, eu olhei, eu passei algumas horas, foi 4 ou 5 horas com a rede social ativa. Claro, algumas vezes eu estava ouvindo mensagens, vídeos, eu gosto de ouvir, né, mensagens, pregações, música, eu escuto música o tempo todo. Hoje não uso mais pelas redes sociais porque tem um aplicativo diretamente para isso. Mas, quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou comigo. Falou, você passa mais tempo com ele. Eu não, senhor, orei hoje, orei 1 hora, orei a Bíblia mais 50 minutos. Eu fui na casa do irmão, orei, falei de ti para as pessoas. Ele falou, não. Mas se você somar o tempo que você passou, Deus falou comigo, falando comigo. Não é com você não, foi comigo, tá bom? O tempo que você passou aqui foi mais tempo do que o que você fez por mim, do que comigo. E eu comecei a somar o tempo, eu falei, realmente, eu sou certo. Eu comecei a diminuir o tempo disso. Irmãos, a tela, ela gera dopamina. A dopamina é uma sensação que gera no cérebro que as drogas geram para nós. Então, quanto mais tempo nós passamos com isso aqui, mais nós queremos ficar com isso aqui. Eu já vi um vídeo do irmãozinho, porque os crentes antigamente, quando eu de manhã, e o som em cima alto, porque são tão 3 em 1, focando, os filhos reclamavam, e botavam a terra na cabeça, e ia correndo na casa, passando glorificando a Deus, dama feio, e cantando, adorando. Hoje não, da quarta de manhã, quem postou, quem falou, deixa eu ver aqui, opa, tem uma mensagem aqui no grupo da igreja. Quem postou na rede social, o que eu vi? Qual foi minha auto-selfie? Qual foi o que as pessoas pensam de mim? Nós nos preocupamos com que a nossa autoimagem das pessoas, nós não nos preocupamos com a nossa imagem diante de Deus. A nossa imagem social, a nossa máscara social. E um que fala muito sobre isso, sobre a máscara social. Agora nós criamos protocolos, sabe? Eu estou todo mundo bem, mas muito mal. Aí você vê a pessoa cometeu algo, né? A outra, se demonstra a pessoa alegre, sorridente, mas estava triste. Aí faz uma besteira com sua vida. Por que isso, pastor? Porque ele se preocupou com sua imagem social, não se preocupou com sua imagem interior. Quando Paulo nos convida a viver essa autoanálise, examinar várias vezes se vocês estão aprovados ou reprovados. Ele está dizendo para você qual é o seu comportamento interior, qual é a sua vida, como você se vê, como Deus vê você. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, o seguinte: todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aleluia! Se eu e você amamos a Deus, Deus ele nos conhece. Oh, glória! Ele sabe quem é cada um de vocês. Ele sabe quem é cada um dos irmãos que estão aqui. E aqueles que não vieram, porque quiseram estar aqui, mas estavam muito cansados, tiveram que fazer ajuda para o marido, tiveram que cuidar de uma casa, a gente entende isso. Não é pecado, irmão. O pecado é você trocar Deus por outras coisas. É você trocar Deus por isso. É você trocar Deus por um rancor, por um sentimento, por uma raiva, por uma disputa interior, por uma disputa familiar. Isso é pecado. É você ter raiva de pessoas, isso é pecado. Você não perdoar pessoas, isso é pecado. Ou você descobrir o próprio tempo do Espírito Santo, isso é pecado. Meus irmãos, quando nós amamos a Deus, quando nós desejamos a Deus, nós somos conhecidos por Ele. Quanto mais tempo passamos com Deus, Deus fala, eu conheço esse cara. Aleluia! Eu conheço essa mulher. Esse pastor é meio doidão, mas eu conheço ele. Porque ele passa tempo comigo, ele é sincero, ele fala, Senhor, eu tenho pecado. Qual foi a grande prerrogativa, o grande gancho de Davi não foi o pecado dele, mas o reconhecimento do pecado dele. Verdade. A pastora Davi pecou, sim, você também peca. Quantos pecados você cometeu hoje? Quantas falhas nós fizemos durante a semana? Quantas coisas vocês fizeram semana passada, no tempo passado, que desagrada a Deus? Mas eu quero que você se arrependeu, não, pastor, eu me arrependi. Se arrependeu? Qual a diferença de arrependimento para remorso? Eu falei isso aqui algumas vezes. Arrependimento do coração, não quero mais fazer isso. Remorso, eu não vou fazer mais isso. Você está pensando de novo. Então não foi gerado no nosso coração um arrependimento verdadeiro e genuíno, foi gerado um remorso. Uma comoção emocional. Não foi uma raiva do pecado, um ódio do pecado. Deixa eu falar com a pessoa assim, tem a raiva do pecado, odeia o pecado. Se você odiar as drogas, se você odiar as drogas, você nunca mais vai querer usar. Se
Se você odiar o pecado, você nunca mais vai querer desejá-lo. Eu não quero isso, eu tenho raiva disso. Eu não quero viver mais na rede social, porque isso me prende, me distancia de Deus. Eu quero viver um tempo na presença, eu quero ser conhecido do Senhor. Eu não quero receber elogios que falam bonito. E hoje nós vivemos um mundo de mentira. Sabe por quê? Eles te filtram com o cabelo. Se eu botar uma foto para você botar cabelo, você bota cabelo. Você tem, né? Você não é muito que eu quero. Você diminui, a barriga ela diminui. Ah não, eu estou meio assim, meio flácido, eu boto mais músculo, para botar mais músculo. Porque hoje o mundo vive de quê? Aparência. Do que é visto, do que é mostrado. Mas Deus, Ele olha o nosso interior, irmão. Aleluia. Ele olha o que nós pensamos, nosso intento, nossos desejos. Por exemplo, ao examinar e agora ver se vocês estão aprovados ou reprovados. Como é que eu estou, irmão? Como é que você está diante de Deus? Ah não, para a irmã Paula, para o pastor Paulo, eu estou aqui fazendo isso, estou fazendo isso. Mas não era para fazer isso, irmão. Tu perdeu tudo que tu fez. Aí você fala, vamos fazer, vamos fazer a campanha, vamos. Eu vou ter que dar tempo. Você já perdeu, sabe disso? Mas pastor, eu dei, meu irmão, são esforços negados. Porque no seu coração você negou. Você fez com a mão, mas não deu com o coração. Você serviu, limpou, arrumou, participou do louvor, mas você não queria estar aqui. Tudo que nós fazemos sem prazer, sem amor, para Deus, Ele rejeita. Por causa de rejeição da oferta de Caim. Ele dava oferta, sim ou não? Sim. Caim dava oferta? Sim. Mas o coração dele não era dado ao melhor para Deus. Nós temos o Deus que é o melhor. Ele só aceita nada mais, nada menos do que o melhor. Aleluia! E o melhor não é tudo que você tem na conta. O melhor não é o melhor do seu dom. É a sua entrega. Aleluia, Deus. Se eu estou aqui, você não se sente. Eu estou fazendo isso aqui. Não é alguém daqui, mas eu estou aqui por amor a ti. Glória! Diferente de você falar assim, Senhor, eu fiz, mas eu não queria estar aqui, era para mim estar em casa. Totalmente diferente. Eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui por amor a ti. Isso é sinceridade. Vai poder? Vamos. Por que eu fiz isso? Me arrependi de ofertar, me arrependi de servir, me arrependi de ajudar o irmão. O que é isso? Você anulou no seu interior aquilo que você poderia fazer para Deus. O salmista fala no Salmo 1, versículo 6, o salmo mais conhecido da Bíblia, assim: conhecer o Senhor é o caminho de justiça. Quanto mais eu conheço o Senhor, eu trilho por um caminho de justiça. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu trilho por um caminho de justiça. Quanto mais eu estou perto dele, eu estou parecido com ele, sentindo o cheiro dele, o jeito dele. Irmãos, eu passei uma semana no Ceará. Quando eu voltei, eu comecei a falar o sotaque Ceará. Você pega a negócio. E aí, macho velho? E aí, macho velho? Faz o cigano. Isso. Já se banhou hoje. E o currião. Então, assim, você começa a trazer a cultura daquilo que você começa a conviver o ambiente. Se você vive no meio de murmuração, você começa a viver o espírito da murmuração. Se você vive no meio que fala só sobre sexo, pornografia, fala mal de pessoas, o sexo, a pornografia, fala mal de pessoas, vai ser o que vai ativar o coração. Nós somos contaminados por um meio. As más conversações corrompem os bons costumes. Está escrito na palavra de Deus. Isso Paulo para ele também foi. Então, quando nós, queridos, vivemos em meios ao qual nós não mudamos aqueles meios, saia desse meio. Esse meio é o bom. Se eu estou no meio que só fala de futebol e de política, eu anuncio Jesus naquele meio, aquele meio vai corromper. Se eu estou no meio que fala de mentira, de traição, de adultério, de pornografia, eu não mudo aquele meio vai corromper. Deus está nos chamando para mudarmos ambientes, geografias, mas precisamos mudar também o ambiente dentro de nós. Eu e você precisamos mudar o ambiente dentro de nós. Analise a vocês mesmos se vocês estão aprovados ou reprovados. Pastor, eu estou salvo? Não, você que vai dizer. Ah, eu não sei, não, mentira, você sabe. Eu sei se eu estou indo para o céu ou não. Você sabe se você enganou sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, pastor, pastora. Você sabe o que você fez. Deus sabe o que você tem feito. O diabo sabe o que você tem feito. O nosso acusador que nos acusa de dívida. Então, quando você pega, ele faz o quê? Ele registra e fala: ó, mais uma, tá vendo aí? Falou que não vai fazer, vem de novo, tá vendo? Aí é teu filho, ó.
Onde está escrito isso? Apóstolos. Diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite. Satanás, o nosso adversário, está diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite, separado. Mas só que nós não vivemos. E nós não somos salvos pela nossa graça própria. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça, não vem voz, é do Deus. Mas quando nós voltamos ao entendimento de Cristo, nós precisamos olhar para nós e será que estamos aprovados ou reprovados? Paulo fala também em Gálatas, capítulo 4, versículo 9, o seguinte, ele fala assim, como podeis pensar em retroceder aos princípios insignificantes do passado? Gálatas 4, 19, como vocês podem pensar em retroceder aos princípios insignificantes, miseráveis do passado? Eu menti, eu vou ter mentido, não posso mentir. Eu falava mal, eu vou ter falado, não posso voltar a fazer isso. Aí eu fumava, não posso voltar a fazer isso. Irmãos, eu tenho alguns sonhos, sabe? Tem os sonhos dentro da psicanálise, nós entendemos isso. E estudamos sobre isso. Os sonhos têm a ver com coisas que nós vivemos no passado. Então, alguns sonhos você não vai deixar de ter. Tem um sonho profético, sim. Tem um sonho espiritual, tem. E tem um sonho da sua alma. E quando me vejo algumas situações, eu bebendo, fumando, meu Deus, graças a Deus, eu sonho. Eu tenho pavor. Eu tenho pavor da bebida. Mas sabe o que é pavor? Pavor, o cheiro me incomoda. Eu estava andando em um lugar, um ambiente, e eu falei para o meu filho, eu preciso a cerveja cheia de urina. O cigarro tem feito de hidrobólico, negócio velho, coisa velha, assim, podre, né? Que mano, nojento. E eu era fumante, eu desviei uma vez por causa de um cigarro. Eu saí do caminho do Senhor há 20 e poucos anos atrás por causa de um cigarro. Mas não foi um cigarro porque aquilo estava no meu coração, aquele amor ainda estava no meu coração. Quando nós não quebramos isso, nós voltamos e retrocedemos às práticas do passado, a princípios insignificantes. Eu estava no estado esses dias com meu filho falou assim, mas que cheiro de milho é esse da cerveja? Ainda bem que você gostou. Graças a Deus que você gostou. É o cheiro da cerveja. E de fato, ela tem cheiro de urina. Seu pai cheiro de mídia, eu não conheço, né? Eu não tinha sentido o cheiro, né? Por aqui, isso aqui é o cheiro da cerveja. Aí fomos no ambiente, meu pai, é cerveja, né? Eu falei, vai da minha, né? Não tenha prazer pelo mundo. Não tenha prazer pelas coisas do mundo. Não tenha prazer pela vida do passado. Não deseje a alegria dos ímpios. Ah, isso é curtindo, vai ter o carnaval, eles vão pular, vai ter os seus sonhos, vão fazer. Meu irmão, não deseje a prosperidade do ímpio, porque a prosperidade do ímpio é uma prosperidade falsa, falha, medíocre e passageira. A prosperidade do ímpio do mundo é a falsa prosperidade. Tanto Davi como Salomão falam sobre isso. E quem falou isso foram os dois reis mais poderosos que existiram na terra em morrer de Israel, Davi e Salomão. Eles têm a prosperidade, mas é a prosperidade passageira. Eles vão ficar arrogados, não bebem, mas não conseguem dormir. Essa paz que vocês estão tendo agora, de ser confrontado, eu estou errado, mas eu posso mudar isso de perdoar. Eles não têm, sabe por quê? Porque eles vivem a impiedade. O que é impiedade, pastor? Todo e qualquer tipo de pecado. Então as suas consciências não estão livres. Podem ser pessoas boas, podem ser até pessoas sociais, mas os seus corações estão contaminados. Eles não sabem para onde estão indo, eles estão perdidos. Sabe por quê? O ímpio, ele faz mal, ele fala assim, rapaz, isso que eu faço errado, trai minha esposa errada, isso é errado. Isso é um erro, não, eu estou bem. E dentro da igreja, dentro dos meios cristãos, nós não fazemos assim, alto processo de avaliação. Como é que você está em Cristo? Aprovado ou reprovado? Você é um pastor aprovado ou reprovado? Você é um presbítero, evangelista aprovado ou reprovado? Você canta, dança no louvor, você é aprovado ou reprovado? Você é diácono, diaconista, você é aprovado ou reprovado? Você dança com as mulheres aqui na frente, você é aprovado ou reprovado? Ah, pastor, você diz, mentira, você sabe. Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos o caminho ao qual nós estamos escolhendo. Paulo vai falar com Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Timóteo, afasta-te, aparta-te da injustiça. Sai de tudo que é injusto. Sai de tudo que não procede de Deus. Timóteo, o Senhor conhece os teus caminhos, então aparta-te, afasta-te da injustiça. O Senhor está te vendo, Timóteo. Ele sabe o que tu está fazendo, ele sabe o que tu fez de manhã.
Ele sabe o que fez no verão passado, ele sabe o que fez na semana passada. Então, afasta-te dessas pessoas ruins, afasta dos pensamentos ruins, afasta das redes sociais que está te levando à destruição do teu casamento, afasta daquilo que está destruindo a tua vida espiritual, está comendo com Deus, está comendo com o teu próximo. Afasta-te disso. Não sou eu, irmãos, é a palavra que diz isso. Não são palavras do pastor Marcos, é a palavra do apóstolo Paulo. Há um pastor, um jovem pastor chamado Timóteo. Se você não quiser me ouvir, escute a palavra. Afasta-te de todo tipo de pecado, de todo tipo de miséria. Pastor, por que eu tenho que me afastar? Existe um sermão, e para mim é um sermão profético de Jesus. Está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 18 e 23. E Jesus ele fala sobre algo que vai acontecer. Diz assim, vai acontecer. Vai acontecer. Diz assim, infelizmente, vai acontecer. Quando Jesus fala assim, naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, fizemos milagres e sinais. Eu não vos conheço. Essa palavra vai acontecer. É o julgamento dos crentes que não eram crentes, dos filhos de crentes que não eram crentes, dos pastores que não eram pastores, dos levitas que não eram levitas verdadeiros, dos filhos de pastores que não eram servos de Deus, dos irmãos, das mulheres, dos filhos de oração que pareciam ser de Cristo, mas não eram. Senhor, nós somos demônios, nós queremos a igreja, nós queremos o culto, nós limpamos a igreja, nós tocamos o louvor, nós estamos na frente, nós pregamos sermões lindos, pessoas se converteram, demônios foram expulsos. Ele faz assim, eu não vos conheço. É a oferta de Caim, ele não recebe. A palavra conheço, eu não vos conheço, vem da palavra gnóstico no grego, quer dizer, eu nunca o conheci. Eu nunca cheguei a saber quem é vocês. Como, irmãos, como nós estamos fazendo algo para Deus, e Deus fala, gnósticos, eu nunca soube, eu nunca quis saber quem é o pastor Marcos, eu nunca quis saber quem é o pastor Pons. Isso não aconteça, mas eu estou usando como ilustração para usar o nome de vocês. O Espírito Santo me trouxe o entendimento. É como um penetra, lembra do penetra da pesca? Ele vai lá para o muro, ele usa a roupa que todo mundo está usando, pinta o cabelo que todo mundo está pintando, vai no mesmo look, na mesma paleta, lembra disso? Paulo, na mesma paleta, de roupa de tudo. Mas ele não foi convidado. Existem pessoas que são penetras, estão aqui nos nomes de Deus, vão para a casa de Deus, para a festa de Deus, bebem da mesa, comem na mesa de Deus, mas nunca foram convidados. Deus nunca quis saber quem eram eles. Quem é aquele ali? Não. Deve ser mais um que veio. Tem misericórdia, Pai. Vocês entenderam? Foi isso que o Espírito Santo fez com meu Deus, que palavra dura. Foi isso que o Espírito Santo me fez entender. A palavra não vos conheço, eu nunca quis saber quem é vocês. É isso que quer dizer no original. Eu nunca quis saber, vocês profetizaram meu nome, mas como você só usou meu nome. Mas vocês não são meus amigos, vocês não são meus convidados, vocês não foram chamados para a festa, vocês não fazem o que eu quero, só usou o meu nome. Irmão, essa é uma das palavras mais duras da Bíblia, que fala sobre a condenação, não de ímpios, mas da condenação de cristãos, de pastores, de apóstolos, de ministros, de pessoas que serviam o diabo na casa de Deus. Mateus 7, versículo 23 e 24, para mim é um dos sermões mais duros da Bíblia, é um dos sermões mais poderosos, proféticos e duros, a qual eu não quero ouvir e não desejo que vocês escutem. Não hoje, mas naquele dia, pela boca do próprio Deus que disse e profetizou que seria. Naquele dia, ele disse, muitos me dirão, naquele dia, muitos. Porque Jesus fala a palavra muitos, ele vai ser a maioria. Quando ele fala muitos, é porque a maioria vai ouvir-os. Que maioria é essa, pastor? A maioria dos cristãos, a maioria dos pastores, a maioria dos levitas, a maioria das mulheres de oração, a maioria das crianças, a maioria dos jovens que estavam na igreja, a maioria, muitos! Agora só me ver, muitos vão dizer, estamos fazendo o que, Zé? A leitura correta do texto e a interpretação correta do texto. Muitos vão dizer, Senhor, eu fiz isso, tudo que todo mundo fazia. Disse, eu não sou todo mundo.
Eu não sou todo mundo. Eu sou filho. Eu sou filho. Do rei. Filho do rei não usa o nome do rei porque ele é príncipe, porque ela é princesa. Ele é rei e ele é sacerdote. Nós não usamos o nome, nós legitimamos o nome de Deus. Nós somos verdadeiros. Glória a Deus. E vem algumas perguntas. Será que nós estamos buscando Deus porque Ele é o nosso maior tesouro? Ou porque você se sente seguro e dizer, Deus está comigo, está cuidando da minha casa? Será que nós estamos buscando Deus porque nós amamos a Ele? Ou pelas bênçãos que Ele pode nos dar? Será que nós estamos buscando Deus porque você, de fato, quer viver com Ele com a sua criação, amando, apaixonado por Ele? Ou porque você vive com uma pessoa que demonstra ser de Deus, demonstra socialmente ser de Deus, vivendo o seu melhor momento? O melhor momento é esse, pastor. Para de beber, para de fumar. Como ser humano, ótimo. Não brigo mais com a esposa, não brigo mais com o esposo. Antigamente eu ia pedir dinheiro, hoje eu prospero. Esse é o melhor momento. Ou você busca Deus porque você é uma nova criatura, porque Ele mudou a sua vida e você é apaixonado por Ele, porque sem Ele você não consegue viver. É como uma igreja fora da água. É como uma plantinha sem fazer a fotossíntese. É como uma pessoa sem oxigênio. Muitos estamos aqui, como diz o texto de Mateus 7, na palavra minha, porque Deus te abençoa, porque Deus guarda a família da tua casa, porque Ele mudou a tua história financeira, porque você não gasta dinheiro das coisas que você prosperar. De fato, isso acontecerá por alguns. Quando você começa, no mundo do bispo, nós aprendemos isso. Quanto mais você começa a entender que esse dinheiro não pode ser gastado naquilo que não é pão, ou seja, gastado em coisas úteis, e você começa a empreender aqui, automaticamente você vai multiplicar aquele dinheiro. Tem vários livros que falam sobre isso. Hoje não leio mais sobre isso, mas na época eu trabalhava nessa área financeira, eu lia muito sobre isso. Era a minha obrigação de passar informações sobre. Hoje não mais. Mas existem vários métodos para você aprender isso. Não necessariamente por causa de Deus, mas porque você se organizou. Mas qual a motivação que você busca isso? Não estou tirando mérito Deus que Ele prospera, que Ele muda, não. Deus ajuda a prosperidade de outro da praia. Se Ele quiser agora, se Ele quiser, Ele dá uma oferta para uma pessoa, você pastor, dá uma oferta porque você vai comprar um terreno de lá dentro de carro, botar no funcionário, vai dar lá, gente, eu quero ver o bairro do nome desse braço sendo transformado. O pastor, você vai fazer isso mesmo com esse coração dele. É só Deus quiser. É só Ele querer. Entendeu? Mas qual é a sua vontade? Qual a sua motivação? Ele tem tesouro ou você busca pela Deus? Você, de fato, é a nova criatura dele, ou você está vivendo a sua melhor fase? Não estou no meu melhor momento, não. Eu estou vivendo na minha melhor fase social. Estou bem com minha família, bem com meus filhos. Esteja bem com sua família, esteja bem com seus filhos. Viva o seu melhor momento, mas Deus tem que ser o centro. Aleluia, Deus tem Deus. que ser a vontade. Deus tem que ser o centro da minha e da sua vida. Ele vai dizer em João 14, no versículo 21. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é. Amém. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é. Eu testemunho na orelha que eu vou falar para vocês. Eu vou testemunho, eu gosto de contar histórias que Jesus contava a história. E tem uma função do nosso cérebro quando você conta histórias, que é uma cruz dentro pegada em palavras. A nossa mente, ela consegue entender melhor o que a pessoa está passando. Por isso, Jesus pregava em palavras. E minha filha, eu falei assim: você já leu Bíblia hoje? Eu, pai, esqueci. Eu falei, trabalhei no sábado. E eu falei sobre salvação com ela, você está firme, o Senhor está salvo. Meu pai, eu não sei. Eu falei, por que você não sabe? Ela falou, pai, porque ela tem 8 anos. Porque assim eu não sei se o que eu faço, olha para ela, se o que eu faço agrada a Deus ou não. Eu falei, mas você sabe? Ela, como, pai?
Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela crê. Então, Deus já ensinou tudo o que é certo, tudo o que é errado na sua palavra. Se você obedece o que está escrito em sua palavra, e não há discordâncias sobre isso, a Bíblia tem mais de 60 mil referências cruzadas. Mais de 60 mil referências cruzadas. 60 mil, 43 mil referências cruzadas. 66 mil referências cruzadas. O texto fala aqui, ele fala cá, e esse fala com esse, fala com esse, falou com o primeiro e falou com o outro. Então são mais de 60 mil referências cruzadas. Então a Bíblia em si, na sua lógica, ela apresenta características de verdade. Então se a Bíblia é a palavra de Deus com ela, e você obedece a ela, você está obedecendo o que Deus quer, se ou não, é verdade, Pai. Por então, viva o que está na palavra. Aí foi então por esse texto, aquele que tem os mandamentos, que o guarda desse é o que me ama. Ele será amado do meu Pai, eu também o amarei, e me mostrarei para ele. É o Pai, esse é o versículo que eu mais amo. É o versículo que eu mais gosto. Eu falei, então, amo Jesus. Aleluia. Amo a Jesus. Ela agora entende, obedeça a Jesus. Irmão, se uma criança de 8 anos pode ter esse entendimento, imagine mais que estamos aqui. Não é porque é a filha, não é porque não, é um ser humano, uma criança. Amar Jesus é desejar a plenitude da sua presença e obedecer a sua palavra na íntegra. Eu obedeço isso e outro não. O que é isso? Se eu obedeço X mandamentos e tropeço em um, eu tropeço em todos. Mas Jesus resumiu assim: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu não desonro Ele. Quando eu obedeço a Deus, eu não minto. Quando eu obedeço a Deus, eu sigo a sua palavra. Quando eu amo o próximo, eu vou para ele. Quando eu amo o próximo, eu vou falar mal dele. Quando eu amo o próximo, eu vou passar por cima da vontade dele ser a autoridade sobre ele. Se o pastor passa a autoridade aqui, não passa por cima da autoridade dele. Se o pastor Júlio é a autoridade aqui, junto com o pastor Ponce, não passa por cima da autoridade dele. Se existe um líder de louvor, não passa por cima da autoridade dele, porque a gente louvou a vida. Esse é o que me dá. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Existe outra mensagem que Jesus irá falar naquele dia. Mateus capítulo 25, versículo 34. Ele vai dizer assim: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação. Duas frases proféticas. E não é Deus que vai definir quem vai ouvir isso, é você. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Entre para o reino, recebam como herança, vocês vão buscar a herança na terra. Por mais que vocês prosperaram, mas vocês não buscaram aquilo que tomou o coração de vocês. Não é pecado prosperar, não é pecado em ter. O pecado é você querer ter só para você, e você amar aquilo assim de Deus. Mas Deus te chamar para você receber uma herança ainda maior, um desejo ainda maior. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5: deseja as coisas do alto, de onde vem a nossa redenção, a nossa provisão, a nossa salvação. Hoje nós iremos ouvir: eu não vos conheço, eu não vos conheço, eu nunca quis saber quem é você. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu fui doutor, eu fui mestre. Irmão, o conhecimento me serve. Eu não sou escravo, estou fazendo minha segunda pós-graduação agora, mas e daí? Se eu quisesse fazer outra faculdade, eu faria. Recebi o convite para fazer filosofia, eu não quis. Para que eu quero filosofia agora? Eu não quero ser filósofo, eu quero ser pastor. Aleluia. Mas eu nem quero, Deus quer que eu seja. Pela minha vontade humana, eu não estaria aqui, mas estou aqui por obediência a Deus. Pastor, isso aí é verdade? Não, isso é sinceridade. Sou pecador, ali com fogo de puros lábios. Isso é pecado, não, isso é verdade. Pecado é oferta aqui a Deus, mas eu não queria dar isso. Aí eu não queria estar aqui, mas estou por obediência. Ele tem 2 filhos. Um ele falou assim: faça isso, meu filho. Tá bom, pai, eu vou fazer. E aquele filho o quê? Não fez. E o outro falou assim: eu não vou fazer não.
E acabou fazendo. Deus perguntou: qual dos dois filhos fizeram vontade? Aquele que disse que não ia fazer e fez. Quantas vezes eu falei: Deus, eu não vou fazer, não quero ser, eu não vou fazer, mas acabei fazendo. Foi, Aquele personagem: compro, não compro, comprei o está aqui. Senhor, é para me dar, me doei, estou aqui. Senhor, para adorar, adorei, estou aqui. Deus quer que você faça para mim. Olhe para dentro de você. A mão do filho tem a mão que diz assim: olhe para dentro de você e veja o quanto você precisa de paz. Olhe para dentro de você mesmo e veja quão vazio você está sem Deus. Quão distante o seu coração está do Senhor. O quão escuro estão os seus pensamentos. Irmãos, eu vou fazer 41 anos. Nossa, 60. Mas eu dizer algo para você. Cada dia eu passo com Deus, eu não quero ter isso na presença. Glória! Meu Senhor, se eu pensar em deixar de olhar para ti, me faz. Eu falei para ele hoje: se eu pensar em deixar de te olhar, eu posso errar, posso falhar. Arranque minha visão física, mas não tire minha visão espiritual. Se eu pensar em deixar de te ouvir, arranque meus ouvidos, meus tímpanos, mas não deixe de te ouvir com paz. Se um dia, Senhor, eu querer parar de pregar o teu evangelho, Senhor, os teus me faz ficar mudo, como o Senhor fez com o pai de João Batista, mas não deixe, Senhor, eu deixar de falar do teu amor. Para mim mesmo, que Jesus é meu Senhor, que é meu Deus, que é meu mestre, ele são pouco. Ame mais a Deus do que você pensa. Ame mais a Deus do que a sua autoimagem social. Ame mais a Deus do que qualquer coisa. E você vai amar o próximo. Você vai amar os seus filhos. Você vai amar o seu cônjuge. Você vai amar o teu ministério para a glória de Deus. Não é seu, mas porque Deus te deu para que você faça para Ele. Examinar em vós mesmos. Se vós mesmos realmente estáis na fé, provem a vocês mesmos. Fique de pé, por um instante. Vamos lá. Ah, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Nunca foi sobre mim, nem pelo pastor Pança, nem o profeta Josival que sonhou de tudo isso. Ele foi como Davi, ele comprou isso aqui e doou para a igreja estar aqui hoje. Mas não foi sobre ele, Senhor. Tudo é sobre ti. Tu é tudo, tu é o centro. Tua é a glória. Teu é o domínio, o louvor pelos séculos dos séculos. Senhor, como nós estamos na tua presença, precisando quebrar o nosso coração na tua presença, precisando quebrar, Senhor, Pai, o nosso interior e falar: Deus, como eu estou dependente de ti, como eu estou vazio sem a tua presença, como eu estou vazio, Senhor, sem o teu toque. Eu quero sentir, Senhor, a faculdade, o conhecimento, a ciência, Senhor. Nada, Senhor, meio acadêmico, nada pode preencher algo que só Jesus pode nos dar. Verdade, Deus. Eu quero meu coração, digo: Senhor, tudo é teu. Eu quero meu orgulho como Naamã, que mergulho no Jordão, fluiu mais simples, mas eu